Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Organize, o seu canal de organização pessoal e profissional de vida. Esse vídeo faz parte também do quadro de técnicas utilizadas nas cozinhas comerciais do mundo todo. E a técnica que eu vou introduzir aqui hoje para vocês é chamada de lista de preparo. Ela consiste em fazer você se preparar melhor para o seu dia seguinte, obtendo um foco maior e não se perdendo no meio de todas as atividades que você precisa fazer naquele dia. Mesmo que sejam várias ou poucas, ela te mantém a concentrar naquelas que você precisa realmente que sejam feitas. Já aconteceu com você de um dia ter todas essas visões de como seu futuro vai ser brilhante, como que você vai ter rios de dinheiro, como que você vai viajar para país X ou para país Y e como que você vai fazer todas essas coisas no futuro? E tomado por uma motivação enorme, você fala que vai começar no dia seguinte, que ninguém pode te parar e que em pouco tempo você vai se tornar aquele sucesso. Mas aí no dia seguinte você acorda, faz de tudo menos aquilo que você prometeu. Até organizar suas roupas no armário por cores você faz, mas não consegue escrever uma página, por exemplo, daquele livro que você prometeu. Se você respondeu que sim, então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te explicar como que você pode se organizar melhor para fazer aquilo que você prometeu, mesmo que a sua motivação tenha ido embora. Antes de eu começar a falar como que essa técnica pode te ajudar e como que ela realmente pode fazer a sua vida ficar mais organizada, se inscreve aqui no canal para mim, clique no sininho para receber as notificações. E se de alguma forma esse vídeo te ajudar a melhorar a sua vida, nem que seja só um pouquinho, também dá aquele seu joinha para mim, que aí eu sei que eu estou no caminho certo para continuar fazendo vídeos dessa forma aqui para vocês. Primeiro a gente precisa entender por que será que a gente faz 1001 promessas para nós mesmos, mas aí a hora que chega a hora de realmente fazer essas promessas acontecerem, a gente dá para trás. O fato é que nós, como seres humanos, a gente adora imaginar nossa vida lá na frente como uma pessoa bem-sucedida. Quando isso acontece, a gente começa a ter várias visões. Essas visões levam a gente a ficar motivados, principalmente se tem alguma coisa que afeta o nosso estado emocional envolvida, como qualquer acontecimento na sua vida, ou principalmente sob a influência de álcool, ou alegre, ou com os amigos, enfim, diversas situações. Qualquer uma que altere o seu estado emocional, isso faz com que você ainda crie uma motivação extra e que você fique mais empolgado ainda com essas promessas. O problema é que quando essa motivação vai embora, essas promessas elas também vão embora junto. E em alguns poucos casos ainda sobra uma pequena motivação no dia seguinte, quando toda essa emoção volta ao normal. Só que por não ter uma organização bem feita, não ter um processo real para que essa atividade aconteça, ela morre antes mesmo de ser iniciada. Falando um pouquinho primeiro sobre como esse processo ele é feito na cozinha comercial, para então a gente entender como que a gente pode aplicar isso na nossa vida real ou profissional. Nas cozinhas de todo mundo existem diversas atividades a serem feitas. Não importa o tamanho da cozinha, pode ser um café ou pode ser um super restaurante 5 estrelas de qualquer outro país, de qualquer lugar do mundo, vão ter diversas atividades que precisam ser feitas. Muitas vezes um simples prato que você vê no menu do restaurante, que não parece ter trabalho nenhum, envolve 5, 6 ingredientes diferentes. E isso a gente está falando só de um prato. Os menus geralmente possuem diversos outros pratos, o que multiplica muitas vezes esse número de preparo que precisa ser feito por parte dos chefs. Alguns são um pouco mais práticos e rápidos de fazer, mas você também tem preparos na cozinha que podem demorar horas para ser finalizado e é só uma parte do que precisa ser feito no prato. Muitos alimentos, quando preparados, eles duram mais que um dia. É que nem você na sua casa. Se você vai comer arroz, você faz arroz. Você faz arroz hoje. Amanhã, se você quiser comer arroz de novo, você não vai cozinhar novamente. Você vai usar o que você fez hoje. Se você fosse cozinhar um novo, você ia primeiro desperdiçar dinheiro, segundo desperdiçar comida. A cozinha comercial funciona da mesma forma. Ou seja, o alimento ele é preparado e ele fica na cozinha por diversos dias para ser utilizado em outros dias também. Até que ele não esteja mais bom, obviamente. Aí sim, ele precisa ser descartado. Se os chefs tivessem que fazer todos os dias os mesmos preparos, muita coisa nos restaurantes que você conhece hoje em dia ia mudar. Primeiro que os preços seriam muito mais altos, porque o dono do restaurante teria que pagar um chefe para ficar todos os dias fazendo horas e horas do mesmo trabalho.
Segundo, que dificilmente você veria esses menus que você vê em diversos restaurantes que tem páginas e páginas. Muitos lugares limitariam apenas um menu pequeno com uma página e ainda pouquíssimos itens, porque não compensaria para o dono. Por esse e outros problemas que seriam gerados se todas as cozinhas funcionassem dessa forma, que os chefes têm o que a gente chama de lista de preparo. E o que são essas listas de preparo? O conceito é muito simples. Consiste do chefe escrever para o dia seguinte tudo o que precisa ser feito. Então, o chefe que fica responsável pela cozinha, ele vê tudo o que precisa ser feito para o dia seguinte. Por exemplo, você tem um prato que vai um pedaço de carne e uma batata. Essa batata ela é feita dentro do restaurante. Então, ele vê que aquele nível da batata está diminuindo e aí ele vai adicionar na lista para o dia seguinte, porque é algo que você precisa para o menu funcionar. Essas listas são muito simples. Como você pode ver aqui na tela, são dois modelos que a gente utiliza na cozinha que eu trabalho. São dois pedaços de papel, como você consegue ver. O desse lado é um pouco mais completa, porque é feita pelo chefe na seção que está responsável pela cozinha toda. Então ali ele inclui outras coisas também, eventos que vão rolar na cozinha e também a parte onde a produção é um pouco mais extensa, que é o setor que a gente cozinha com as panelas, com a chapa. Essa daqui do outro lado aqui é o que a gente utiliza nas outras sessões. E consiste num simples pedaço de papel onde a gente escreve tudo o que precisa ser feito para o dia seguinte. Para uma comunicação mais efetiva e mais direta, se eu vejo algum item, no caso voltando no exemplo da batata e da carne, essa batata, se eu vejo que ela está quase acabando, eu vou e coloco o que precisa ser feito no dia seguinte. E se eu vejo que tem uma unidade faltando, ou se realmente acabou porque foi muito movimentado naquele dia, eu coloco um asterisco ali do lado, para indicar que tem que ser o primeiro trabalho a ser feito quando os chefes chegam lá. Como você vê, é muito simples. É um pedaço de papel e a gente escreve o que precisa ser feito para o dia seguinte. Tá, mas e como você consegue extrair isso e aplicar na sua vida, se a sua vida pode ser que nem tenha nada a ver com cozinha? Para responder essa questão, eu vou voltar lá naquela pergunta que eu te fiz no começo desse vídeo. Lembra se você já teve algum momento que você teve essas visões de como o seu futuro ia ser bem sucedido e você ficou super motivado, disse que no dia seguinte ia começar a fazer aquelas coisas, mas aí chegou o dia seguinte e você fez tudo menos aquilo que você prometeu? Antes de mais nada, a gente precisa saber por que a gente se sabota, mesmo sabendo que a gente precisa fazer essas atividades para realizar aqueles sonhos que a gente quer. A razão disso acontecer está diretamente ligada ao nosso cérebro. Por milhares e milhares de anos, o cérebro ele foi se adaptando para que a gente aprendesse a sobreviver, para que a gente evitasse qualquer coisa que ameaçasse a nossa existência. Isso explica por que é tão fácil a gente sentar no sofá para assistir o Netflix, aquele filme que a gente gosta, por 1 ou 2 horas, mas é super difícil sentar numa cadeira para a gente assistir 1 hora ou menos de uma aula sobre algo que a gente precisa para a gente atingir sucesso. Isso acontece porque, de um lado, quando você senta para assistir um filme, um Netflix, alguma coisa que você gosta, fazer qualquer atividade de prazer, o cérebro ele não entende aquilo como uma ameaça. Ele sente aquele prazer. Então, outra área do cérebro é estimulada. Quando você senta para aprender alguma coisa que você não sabe, isso envolve uma certa ameaça para ele. Por quê? Porque é uma situação de desconforto. E o que é o desconforto? Quando você bate o seu dedinho numa cadeira, quando você corta a sua pele, tudo isso é um desconforto para o seu corpo. E o cérebro entende aquilo como uma ameaça à sua sobrevivência. Então, quando você senta e você começa a estudar alguma coisa que você não entende ainda, que você está realmente estudando porque você precisa aprender aquilo, você começa a ter um pouco de dor de cabeça, muitas vezes você fica frustrado, fica até com raiva porque você não consegue entender aquela matéria na primeira vez que você senta, e por isso e outras coisas o cérebro olha e fala: não, peraí, a gente não precisa disso. Para, isso está afetando você, isso está afetando a mim. E não é para isso que eu sou programado para fazer você sobreviver. Então, justamente por ameaçar esse instinto de sobrevivência que o cérebro tem, que quando a gente senta para fazer alguma coisa que a gente sente um desconforto, a gente tem essa resistência enorme para continuar fazendo. E como que a gente pode trapacear o cérebro para fazer aquilo que a gente prometeu, mesmo sabendo que vai provocar um desconforto? Simples, é aí que entra a lista de preparo. As listas de preparo são nada mais, nada menos do que palavras escritas. Então, uma vez que você escreve uma palavra, você está imortalizando aquilo que você precisa fazer. Aquela atividade, ela está ali no papel. Independente de como você está se sentindo ou não, está ali com aquela motivação que você escreveu. Então, você pegou aquela motivação daquele momento, que hoje já não está mais em você, provavelmente,
mas que ontem estava. Na cozinha, com os chefs, por exemplo, não importa qual que é o estado emocional que eles estão. Se eles estiverem tristes, felizes, chateados ou não chateados, aquilo que tiver na lista na frente deles é o que eles vão ter que fazer. Eles vão chegar, eles vão olhar o que precisa ser feito, pegar a faca deles e começar a produzir o que precisa ser produzido. Quando você aprende a seguir aquilo que está escrito na sua frente, você toma controle da sua vida. Porque você muitas vezes não tem controle dos seus instintos, mas você tem controle do que você consegue escrever no pedaço de papel. Ou num documento do Word no seu computador, por exemplo. Se você coloca lá que no dia seguinte você vai caminhar por 20 minutos, você tem que fazer aquilo. É o seu acordo com você mesmo. Não existe você ter a motivação ou não. Se está escrito na sua frente, você tem que fazer. Mas é claro que a hora que você for fazer a sua lista hoje, você não vai colocar que amanhã você vai fazer 300 flexões. Porque a chance de você falhar é muito grande. Então você tem que ter um bom senso com relação ao que você vai escrever lá. Começa com uma coisa pequena, com uma coisa simples. Escovar os dentes às 8 da manhã. E faz isso por vários dias, depois você troca para uma outra tarefa. Aprende a fazer isso de forma que o seu cérebro vai entender que o que está escrito ali na sua frente você precisa fazer. E continua fazendo isso, até chegar o momento que você vai escrever algo muito mais complexo e que o seu cérebro vai só olhar e não vai ter como discutir. Porque aquilo ali que está na frente, ele já está programado a fazer. Ele sabe que o que está escrito é o que precisa ser feito. E aí você vai virar para mim e vai falar que não é tão simples. Concordo, não é um processo simples. E qual é o truque então para realmente fazer aquilo que está escrito ali no papel? Se você ainda não viu o meu primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele fala sobre mise en place. E se você não sabe o que significa, o mise en place, em outras palavras, é você se organizar de uma maneira melhor. Você pegar tudo o que você precisa para realizar uma atividade e colocar no mesmo local. Mas assiste o vídeo que você vai entender melhor como utilizar dessa técnica e como esses dois métodos, a lista de preparo e o mise en place, quando utilizados juntos, vão fazer com que você tenha a direção, que é essa sua lista de preparo, que você vai saber o que fazer no dia seguinte, e também a execução, que vai ser todos aqueles itens que você precisa posicionados no mesmo lugar, de forma que você não vai ficar distraído e não vai perder a sua concentração. Isso é tudo por hoje, galera. Me conta aqui nos comentários aqui embaixo qual que é a atividade que você vai colocar na sua lista para amanhã. E depois volta para falar se você realmente conseguiu fazer aquela atividade ou se foi só mais uma que você acabou se sabotando no final. Vejo vocês na próxima.